Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema da mediação de conflitos e a gente convidou aqui para conversar sobre isso o Carlos Eduardo de Vasconcelos, que é professor do Direito e também conselheiro da OAB, e temos a presença também da Júlia Rocha, que é psicóloga e é mediadora de conflito. Sejam bem-vindos ao nosso programa, é uma honra recebê-los aqui, né? O professor Carlos Eduardo, que tem uma história imensa dentro da luta pelos os direitos aqui, direitos humanos, a questão da mediação em Pernambuco e no Brasil, né, com obra publicada sobre isso, depois que a gente vai também mostrar. E eu gostaria de iniciar perguntando até sobre um pouco histórico, né? Eu sei que tem uma jornada muito bonita nessa história de vida, alguma coisa que trazer para o nosso telespectador também ligado, como que chegou a se interessar por esse tema tão importante dos conflitos, da mediação e tudo mais. Meu caro professor, amigo Marcelo Perisoli, é um prazer enorme estar aqui neste programa, um programa muito respeitado e considerado por toda a comunidade comprometida com os direitos humanos e o desenvolvimento da cidadania. É ótimo ter essa oportunidade de contar alguma coisa sobre a minha história, sobre como eu cheguei aqui a este momento, como eu fui construindo a compreensão que tenho hoje do mundo e da realidade conflituosa da sociedade contemporânea, né? Tudo começou quando eu perdi o vestibular de Direito, quando eu fui reprovado por assinar, na época se assinava o nome do candidato, eu assinei e a minha prova de latim não foi aprovada, quer dizer, eu fui eliminado do curso e graças a essa perda, e daí eu aprendi que as perdas não são nunca a rigor perdas, mas trocas. Outras portas se abrem e a que se abriu para mim naquele momento foi a porta de um movimento internacional pela paz. Coincidiu que estava chegando pelo Brasil esse movimento que trabalhava com a arte, como modo de expressão da cultura de paz, e eu me integrei, viram que eu tinha jeito de ator, e me dediquei a essa experiência de corpo e alma. Terminei deixando tudo de lado aqui no Brasil e seguindo pelo mundo. Circulei durante quase 3 anos pela Itália, França, Suíça, desde o sul da Itália, né, na Sicília, passamos um bom tempo naquela região da Sicília, Calábria, depois fomos à Inglaterra, convidados depois para transformar aquela peça de teatro num filme, me transformei em ator de cinema, quer dizer, e depois fomos aos Estados Unidos, passamos um grande período no Canadá, uma experiência riquíssima para um digamos assim, ingressado nos 20 anos, né? E ali, ao voltar, entrei na universidade e na universidade tive uma vida assim, intensamente comprometida com a luta contra o autoritarismo da época, a ditadura militar. Isso aconteceu justamente em 1965 em diante, que eu voltei daquela viagem. Em 65, encontrei um país completamente diferente daquele que eu deixei. E no primeiro ano já era vice-presidente do diretório, no segundo ano diretor cultural, no terceiro ano fui eleito presidente do diretório da universidade, da Faculdade de Direito, e em seguida, no 4º ano, fui eleito presidente do diretório central da Universidade Católica. E no 5º ano fui expulso da faculdade, eu e mais 7 colegas, por conta da nossa resistência à ditadura militar. Nós fomos impedidos de estudar e isto também abriu novos caminhos para mim. À medida em que eu saí daqui, fui começar a minha vida profissional na Bahia, né? E ali, em suma, vários acontecimentos, aquela cultura da baianidade, né? Aquela realidade multicultural da Bahia, me inspirou muito também a musicalidade baiana. Tudo isso foi me trazendo uma certa leveza na maneira como lidar entre a política, que tem sua rigidez, né? E a vida, e dançar a vida, como dizia Roger Garaudy, né? A atitude de dançar a vida, ou seja, ter uma leveza em relação às questões, mesmo as mais dramáticas. E tudo isso me ajudou muito a ir construindo esse caminho. Um caminho que mais adiante me levou ao Conselho da OAB, né? Que eu já estive no Conselho há um tempo atrás, estou de volta agora, e que me levou também a buscar encontrar soluções, porque a minha vida como advogado foi como advogado tributarista no início. E o direito tributário é muito contencioso, muito litigioso,
ele representa a grande luta do mercado contra o Estado ou do cidadão comum que tem seus tributos a pagar contra a autoridade, né, de um Estado que muitas vezes administra mal os recursos, mas é muito exigente na cobrança desses mesmos recursos. Então, eu percebi que não era bem por aí o meu caminho. Foi quando eu comecei a verificar pelo mundo afora, não é? Todo esse movimento de construção de uma cultura do diálogo, do desenvolvimento de métodos de construção de consensos, do desenvolvimento da chamada justiça restaurativa, e tudo isso no final dos anos 90, início dos anos 2000, e fui pesquisando, vivenciando essas experiências, e fui estudando, e fui convidado para a presidência de um Centro de Mediação e Arbitragem de Pernambuco, que é o CEMAP, foi a primeira instituição especializada na administração desses procedimentos de mediação, de conciliação e até de arbitragem. E daí surgiu um convite para montar um programa de mediação comunitária na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Pernambuco em 2005. E fiquei à frente desse projeto. Nós conseguimos mobilizar uma boa parte das comunidades, especialmente as comunidades periféricas e de algumas cidades do interior, e constituímos 29 núcleos de mediação comunitária, em que a comunidade, ela própria, que na realidade cuidava de buscar as soluções para os seus problemas. Esse é um projeto muito bonito que eu tive a oportunidade de conhecer, acho que foi em 2006, quando teve aqui em Pernambuco o segundo Seminário Nacional de Justiça Restaurativa, que aí o pessoal do seminário foi buscar, né, e fomos ver os exemplos de algo que era propriamente próximo mesmo da justiça restaurativa, já estava acontecendo em Pernambuco, nesses 29 centros de mediação, né, dentro das comunidades, né, um trabalho lindíssimo, né? Ele durou quanto tempo, assim, esse Bom, trabalho? até o início de 2007. Em 2007, foram 2 anos de experiência, mas houve uma continuidade, mas dentro de uma perspectiva menos ousada. Não é? Mas se deu continuidade e aquela semente, de algum modo, continua, tanto que o Pacto pela Vida incorporou a ideia da mediação de conflitos, inclusive nas escolas, nas comunidades, que, de certo modo, é uma consequência de todo o desdobramento que também repercutiu sobre o judiciário, que começou a se interessar pela mediação, tanto que Pernambuco, em 2007, estamos completando 10 anos aqui, eu até fiz referência hoje num comentário, que em 2007 o Judiciário Pernambucano aprovou a Resolução 222, introduzindo as centrais de conciliação, mediação e arbitragem em sua estrutura, de modo pioneiro no Brasil, tanto que o CNJ só introduziu essa metodologia em 2010, com a Resolução 125, e tudo fruto, de certo modo, desse influxo de soluções consensuais que nós fomos ajudando a construir. Os administradores da justiça daqui, vários juízes, como o presidente do tribunal, me convidaram para uma reunião e eles disseram: nós temos que assumir essa responsabilidade, porque este é um assunto do judiciário. Não é? E eu achei ótimo, porque é importante que realmente todos aqueles que têm responsabilidade com a gestão dos conflitos, com a construção de uma cultura de paz, precisam estar incorporados nesse trabalho. Então, em suma, daí eu escrevi o livro, quando terminei aquele trabalho lá. Escrevi a primeira edição deste livro que nós temos aí, foi em 2007, e hoje estamos completando 10 anos, já na 5ª edição. E, em suma, a partir daí veio todo um envolvimento meu com o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, dando uma dimensão nacional a todo esse nosso trabalho. Não é? E, em suma, muitos fatos ocorreram, né? Muitas conquistas vêm sendo obtidas, inclusive, como nós sabemos, hoje nós já temos uma lei de mediação no Brasil e já temos um Código de Processo Civil que considera a mediação um elemento fundamental e que transformou a mediação num dever de todos os operadores do direito. Agora o desafio é colocar isso na cultura, né, das instituições, tanto da população em geral e também do judiciário, né? Nós temos aqui a presença também da Júlia Rocha, que ela pode falar um pouquinho também desse seu interesse pela mediação, uma mediadora, né, já há um tempo, tem um trabalho muito bonito também. Eu comecei a me interessar a partir de 2004, né, pela mediação, que além de mediadora e psicóloga, eu sou terapeuta de família também. E a partir de 2004 comecei a me interessar por mediação, me capacitar, fazer cursos. E
Em 2008, iniciei um trabalho na prefeitura aqui no município de Jaboatão sobre mediação. Inicialmente, trabalhando essa questão da mediação voltada para a mediação comunitária. Capacitar, também, como o Carlos Vasconcelos colocou, mas no âmbito do município, porque ele começou esse trabalho no âmbito do governo do Estado. E aí essa experiência no município e capacitar pessoas da própria comunidade para que elas resolvessem seus conflitos pela mediação, pelo diálogo. E a partir de 2014, também comecei a iniciar uma proposta de mediação escolar nas escolas municipais lá, capacitando os alunos, também assim, capacitação para os professores, para gestores, para pessoas da própria comunidade escolar e também muito focada na questão dos alunos. Os alunos mediarem os seus conflitos. Porque os alunos, por qualquer coisa, os conflitos muito comuns questão de furar fila pela amizade da professora, ciúme de namorado, da outra, enfim. Fofocas, desentendimentos, falta de comunicação. Então, os conflitos, assim, crianças de 11 anos, 13 anos, 14 anos, capacitar os grupos da própria escola para que eles mediassem. E foi bem interessante essa proposta lá, porque os próprios alunos iam nas outras salas de aula se apresentarem e colocarem, olha, nós somos os mediadores da escola. Quando os conflitos acontecerem, podem nos procurar, que nós somos o grupo de mediadores. Enfim, aí ficou essas duas experiências, a questão da mediação comunitária e da mediação escolar. Atualmente, essa experiência foi de 2008 a 2016, porque com a mudança da prefeitura, do prefeito, enfim, houve uma interrupção, vamos ver se vamos retomar. E, atualmente, eu atuo como mediadora no judiciário, nos Centros Judiciários de Solução e Cidadania. No Sejusc. No Sejusc, que chamam. Que vem muita demanda, muito casos de varas de família, questão de divórcios, questão de reconhecimento de paternidade, alimentos. Que são espaços super novos, né? Recentes, né? No âmbito da justiça, né? E até por isso que o professor Carlos Eduardo coloca essa demanda que foi sendo crescente, né, do reconhecimento da importância desses procedimentos autocompositivos, né, de encontro, de resolução diferenciada, né, que é o sentido até original da justiça, né? E muito bonito ver esse movimento hoje chegando junto dessas várias práticas, inclusive também a justiça restaurativa, né, aí dentro. Agora eu fico pensando, quando fala em mediação, o que as pessoas entendem, né? Porque eu já vi muito isso, né? Eu também estou coordenando um espaço hoje na universidade, o EDR, né? Espaço de Diálogo e Reparação, que trabalha com questão restaurativa, com conflitos, e muita gente entende mediação assim, pô, eu sofri algo, vou ter que mediar, agora vou ter que... Né? O que isso? Eu quero justiça, eu quero punição, eu quero... E às vezes não consegue ver, né? Vocês têm encontrado essa experiência? Como que as pessoas olham isso? E se elas entendem o que é a potência da mediação? É muito interessante essa questão, não é? Porque, de fato, a mediação, ela de certo modo, confronta uma certa tradição patrimonialista de uma sociedade muito hierarquizada, de pessoas que se acham no poder e no controle, e de pessoas que se submetem de modo passivo a esse controle, como se elas fossem inferiores. Isso, naturalmente, está sendo desconstruído, né? A sociedade contemporânea, com sua complexidade, com novas fontes de informação, a troca de informações das redes sociais, toda essa revolução do conhecimento ou dos conhecimentos que a gente está vivendo hoje, está desconstruindo essa herança patrimonialista. Mas ainda é muito presente entre nós, especialmente no Nordeste, né? É como se nós tivéssemos ainda um pequeno coronel dentro de nós, estabelecendo esses parâmetros de cima para baixo. Então, a mediação trabalha a desconstrução dessa ideia de uma hierarquia pré-instituída. Não há uma hierarquia pronta e pré-estabelecida na realidade humana. O que deve ser considerado, na perspectiva do mediador, é que todos nós somos seres humanos livres e iguais e que na mediação não há uma autoridade conduzindo alguma coisa. Existem colaboradores construindo novas compreensões e buscando o entendimento em torno de questões objetivas da sua própria vida.
né? E todos participam deste trabalho e vão ter a oportunidade não só de validar as ideias, os desejos, mas também os sentimentos que são escutados, essa escuta ativa, todas aquelas técnicas são utilizadas e a gente vai desconstruindo aos poucos. Mas não é fácil, Marcelo. E até mediadores já, com alguma capacitação, tendem a imaginar-se que estão presidindo uma mediação. E há uma tendência dos mediadores a quererem ser uma espécie de juiz conversador. Né, que vai resolver tudo pelo outro. Né? Como se o mediador fosse resolver o conflito, mas as pessoas, elas próprias, é que vão se empoderando, vão compreendendo de uma maneira diferente aquela realidade que está sendo vivida por elas e vão construindo as possibilidades, as alternativas, vão percebendo o ponto de vista do outro, vão incluindo a realidade do outro como algo a ser considerado, e isso vai ampliando a visão das pessoas, e aquelas pessoas que saem da mediação já não são as mesmas que entraram. Elas entraram cheias de medos, apegadas a verdades pré-estabelecidas, fechadas em posições anti-diálogo, né? E, de repente, vão identificando que por trás de tudo isso existe uma complementaridade, existe uma interdependência, existem necessidades comuns, interesses comuns, né? Existem realidades que só encontram uma solução à medida em que elas compreendam isto e as alternativas vão surgindo, né? Os caminhos vão surgindo e as soluções vão surgindo como a construção delas, em que o mediador é apenas um facilitador desse diálogo, em plano de igualdade e sempre colaborando com o processo. Júlia tem encontrado também essa questão de um lado, pessoas que vão, né, reconhecendo a importância, outros ainda que ficam com o pé atrás da mediação. Porque eu acho que é muito forte na cultura da gente a questão do conselho. A gente acha que para ajudar as pessoas, olha, faz assim, isso aconteceu comigo, deu certo, experimenta com você, só que às vezes deu certo com você, mas com outro é outra pessoa, é diferente e aquilo não tem nada a ver. Às vezes é na linguagem até meio invasiva, fácil. Então, é uma experiência assim, essa questão cultural é muito forte, das pessoas acharem que eu faço mediação toda hora, e o que fazem é entregar a solução pronta, certo? E a mediação tem tudo a ver com empoderamento das pessoas. Eu acho que uma oportunidade muito interessante, que funciona até como uma oficina de comunicação, é as pessoas poderem se escutar. Porque na mediação, muitas vezes no bate-boca, na discussão, as pessoas viram um diálogo de surdo, as pessoas não se escutam. E na mediação, pode ser que seja a primeira oportunidade de elas estarem efetivamente se escutando. E em muitas situações que às vezes é uma questão de comunicação, falta de comunicação, quando você está escutando o outro, aí você diz, é assim que você pensa, interessante, eu não estava entendendo isso. Porque, na verdade, você não parou para escutar o outro. E na mediação, a gente tem essa oportunidade, porque uma das recomendações é respeite a fala do outro, que você vai ser respeitado na sua vez. Então, as pessoas se escutam, né? Muito importante isso, assim, que a Júlia está trazendo, né? Infelizmente a televisão, às vezes, ela tem que cortar, não ouve tanto quanto deveria fazer um intervalo. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos, assim, muito rapidamente para continuar escutando, né? E conversando aqui sobre esse importante tema dos conflitos e as suas resoluções. Estamos de volta e o tema hoje é um tema conflitivo e muito importante, que é a mediação de conflitos, e a presença aqui ilustre do professor Carlos Eduardo de Vasconcelos, que é professor de Direito, conselheiro da OAB, mediador, escritor, e temos também a presença da Júlia Rocha, que é psicóloga, faz um importantíssimo trabalho de mediação de conflitos. Inclusive, Júlia Rocha que falava, né, da importância da escuta, né? Que esse é um tema também que nós na universidade, lá, seja no mestrado de Direitos Humanos, seja no EDR, o nosso espaço, seja no que a gente tem escrito como algo fundamental, parece que ser o coração dos métodos de resolução de conflitos, na nossa visão, tem a ver com essa capacidade
de escuta, né? Inclusive, a gente também tem divulgado, todo semestre a gente dá cursos na Universidade Federal, que são cursos abertos, sobre o método da comunicação não violenta, a CNV, e o método da escuta transformadora, que é um método muito interessante, tem toda uma visão, uma compreensão profunda das relações e conflitos e um caminho de tentar chegar a soluções, né? E quem quiser mais informação sobre esses cursos abertos e outros mais na área restaurativa, né, pode acessar o site da UFPE, que é o www.ufpe.br/EDR, que é Espaço de Diálogo e Reparação, né, ufpe.br/EDR. Lá tem artigos, textos e outras coisas que podem alimentar isso aí. Aí, Júlia estava falando importante, podia trazer até casos sobre isso, a importância da questão da escuta, né? Porque na mediação realmente as pessoas têm a oportunidade de se escutarem. Há casos mais complexos, mas há casos tão simples que bastam as pessoas se escutarem e que se resolve o conflito, né? Na comunidade é muito comum isso, casos de som, de lixo. E recentemente, num dos casos, eram de duas vizinhas que uma estava fazendo reforma na casa e colocando lixo, metralha na frente da casa da outra. E foram procurar uma delegacia para resolver o conflito. Porque muitas vezes você vai procurar uma delegacia, vai procurar o judiciário, porque vocês querem ser escutadas, as pessoas querem ser escutadas na questão delas. Querem que alguém resolva ou querem resolver, mas querem ser escutadas. E o delegado, naquela posição de chegar e querer não dar espaço para a escuta, para que elas falassem da situação, vamos parar com isso, porque duas vizinhas não devem brigar, tem que ficar em paz, em harmonia e tal. O conselho, aquela solução pronta e que você simplesmente quer acabar o conflito de forma automática, quando as coisas não são assim. E elas tiraram a queixa, retirou a queixa, as duas, mas não resolveram o conflito. E nos procurou lá e foi resolver o conflito no núcleo de mediação comunitária. Inclusive, as duas se emocionaram, uma não posso ver chorando, que eu também choro. E as duas ficaram super parceiras, assim, porque eram vizinhas. E, mais do que tudo, também elas optaram pelo acordo não verbal, não por escrito, mas o acordo verbal. Não, basta a minha palavra, é a sua palavra, então está feito. Não precisa assinar nenhum papel, porque na mediação também mesmo na mediação comunitária, as pessoas têm um acordo por escrito, que é um título extrajudicial, que caso não seja cumprido, aí ele pode ser executado, certo? Mas o que é muito comum é que esses acordos eles são cumpridos, porque as pessoas têm liberdade para decidir. Ninguém está forçando, a mediação é voluntária, as pessoas são convidadas, elas não são obrigadas a participar. Então, se você é livre para participar e para construir o que é melhor para você, você também fica mais comprometido com a solução do que você construiu. Mas agora me veio as questões, no caso de, por exemplo, você tem mais claramente uma pessoa que é mais vítima clara de uma situação, né? Sofreu uma violência, alguma coisa desse tipo, e a outra que é mais claramente um ofensor. Porque às vezes você tem conflitos, né, de ordem que as pessoas estão envolvidas, e, né, então não é tão claro assim. Mas num caso claro, como é que fica uma questão da mediação? Assim, aí eu me lembro muito também a diferença um pouco com a justiça restaurativa, os círculos, porque ele traz um processo, aí várias pessoas podem... E tem um aspecto muito centrado também, cuidar dos efeitos sobre a vítima, sobre a família, e forma um círculo, né, de responsabilização onde tem mais força. Como é que é, numa visão da mediação, isso... ou também pode ser conciliado, né, com esses procedimentos num caso que tem uma vítima mais claramente estabelecida, assim, com mais certa gravidade. Na realidade, quando há, digamos assim, situações de desigualdade em que a vítima se sente desprotegida diante de um ofensor que gera um medo, gera um temor por conta de algum tipo de comportamento mais violento, né? Então, claro que é importante esse apoio da comunidade, né? E aí esse apoio realmente é fundamental. E a preparação para o encontro. Na mediação, quando envolve justamente essa cultura das práticas restaurativas, a justiça restaurativa, a pré-mediação é mais importante do que em outras aplicações da mediação. Porque nós não temos condições de conduzir uma dinâmica de mediação quando envolve situações desse tipo,
sem que o ofensor assuma a responsabilidade pelo ato que praticou, esteja disposto efetivamente a reconhecer que não foi correta o seu comportamento, esteja percebendo que causou um dano, né, que responde pelas consequências daquele seu ato, e é preciso que ele esteja preparado para manifestar um desejo verdadeiro de reparação, né? Arrependimento. Pode ser uma reparação moral, uma reparação material, isso aí são detalhes das circunstâncias, de modo que esse é o primeiro aspecto da preparação de uma mediação envolvendo questões que têm a ver com crime, não é? com ilícitos penais, né? E vem o aspecto da vítima. A vítima, ela também não vai ser constrangida a participar sem uma preparação prévia e sem ela construir dentro dela uma segurança de que vale a pena, sem ela perceber a importância que seria que se encontrasse um meio de que essas coisas fossem reparadas, não é? De modo a que ela se sentisse segura, que ela se sentisse reconhecida no seu sofrimento, de modo que ela pudesse ter a oportunidade de dizer o que sentiu, o que a família sentiu, o que a comunidade sentiu como consequência daquele ato, né? E essa preparação vai gerando as condições para o encontro com o apoio da comunidade, das pessoas mais ligadas a um e ligadas a outra, mas, antes de tudo, de uma comunidade interessada em restaurar os vínculos comunitários e manter aquele ambiente de maior integração entre todos. Isso que o professor Carlos Eduardo traz é muito importante, porque ele trouxe uma boa parte das necessidades identificadas nos estudos de necessidade das vítimas, né? Por exemplo, se sentir segura, apoiada pela comunidade, pelos familiares, sentir que a culpa não foi dela, porque às vezes, por exemplo, em casos de a pessoa até estuprada, aí diz, não, você estava de minissaia, eu estava isso, aquilo, ela se autoculpa às vezes, né? Sentir, por exemplo, que ela vai ter uma reparação, perceber que o agressor, né, tem algum arrependimento, percebe a dor que causou nela. Quantas coisas importantes para uma vítima, né, num encontro desses que pode aparecer e ser algo até curativo, né, nesse aspecto. Eu acho que a Júlia deve ter algumas histórias também para contar. Você é psicóloga, eu falei agora de curativo, né, de cuidado, né, que as pessoas precisam de cuidado. E no Brasil, infelizmente, não é só as vítimas, os próprios ofensores, né, muitas vezes são pessoas que na vida delas muito impactadas, também são muito vítimas, se tornam agressores, né, um processo deve ser bastante complexo. O mediador tem que se trabalhar muito nessa questão, nessa posição de ser efetivamente um facilitador, mas de não julgar, não censurar as pessoas. Porque se elas precisam se sentir acolhidas, elas não podem se sentir censuradas. Mesmo quando você vê claramente que tem alguém errado. Mas não cabe a você apontar, porque você não está naquela posição de indicar quem está certo, quem está errado. Imagine, como um caso que eu já fiz uma mediação, um pai que não quer saber do filho. Já se definiu quanto é que ele vai pagar de pensão. A genitora, a mãe da criança, já está satisfeita com aquele valor. Só que ele não quer saber de visitar o filho. Já marcou com o filho em alguma ocasião, o filho fica lá prontinho esperando e o pai não aparece. Cria toda uma expectativa, frustra a criança, uma criança que não tem, vai crescendo sem a figura do pai. E a mãe já definiu a questão, às vezes até mais complicada, que é a questão material, o valor, mas que é a presença do pai. E vamos definir aqui a questão da visita. E esse pai nunca viu o filho. Às vezes o filho já tem 1 ano e pouco e nunca esperando ver o filho. E eu sempre coloco para ele. Você já teve, e assim, a maioria dos casos, 90%, mais de 90%, como foi a convivência com seu pai? E ele diz, eu não conheci meu pai. Não, eu nunca convivi com meu pai. Quando eu tinha 2 anos, meu pai saiu de casa. Foi minha mãe que criou a gente. E eu sempre coloco a questão da pergunta, porque o mediador trabalha muito com a escuta e trabalha muito com a pergunta. Pergunta para que as pessoas reflitam. Porque é importante elas refletirem para ter uma opção de mudar. E não você chegar e censurar e vir dizer o que é certo e o que é errado, porque isso não vai funcionar. E eu sempre pergunto, o que você acha da figura de um pai na vida de uma criança? Você acha que isso é importante? Eu acho que é importante. Você gostaria de ter tido um pai, a oportunidade de conviver com o pai na sua vida?
Gostaria, eu acho muito importante. Você gostaria de dar essa oportunidade para o seu filho? Né? E aí ele, já estou entendendo o que a senhora está querendo dizer. Né? Então, gera aquela reflexão de ele se situar, que se ele não teve, eu digo, é importante ele fazer uma história melhor. Porque é muito comum a gente repetir o padrão. Ah, eu não conheci meu pai, então também não tenho interesse em conviver com meu filho. Né? Vou desprezando porque foi assim que eu aprendi, eu não tive isso, então eu não tenho esse referencial na minha vida. Né? E é muito importante a gente trabalhar com a questão de pergunta, a questão da escuta, nesses casos, que isso é que vai fazer com que as pessoas reflitam, e isso é muito importante para você não entrar nessa de apontar ou censurar as pessoas, de não julgar as pessoas, que isso na mediação a gente precisa se trabalhar muito, porque é muito claro em algumas situações quando a gente vê que claramente aquela pessoa é o errado ou participou mais da construção do conflito. A gente é mais um facilitador, né? Uma pessoa que vai buscar ali os valores positivos, vai estimular, vai aumentar aquela energia positiva, né, da reparação, né, das possibilidades. É muito um trabalho difícil, mas bonito, né? Professor Carlos Eduardo, e assim falando em termos já um pouco do judiciário, né? Como é que é visto isso? Parece que houve um processo crescente do reconhecimento isso dentro da instituição desse papel, né? Não sei se suficientemente as pessoas, a população acompanhou, porque na verdade a população foi desempoderada, né, do fazer justiça por uma instituição, assim como aconteceu com a medicina, com os hospitais, né, em outras áreas também, e agora parece que é como reempoderar essas pessoas e comunidades para que elas previnam e saibam lidar com seus conflitos, que foi uma ideia maravilhosa que o professor Carlos Eduardo esteve à frente também já desde 2005, não foi? Com os centros comunitários, né? Mas e hoje dentro da justiça, como é que está essa visão da mediação? É interessante, porque isso que Júlia colocou, a gente traz para o âmbito, o ambiente, digamos assim, dos operadores do direito e, de fato, encontra digamos assim, esse condicionamento cultural de entender que o direito é algo que já está pronto ali no texto da Constituição e das leis. Os princípios e as regras do direito já são prontos e acabados ali. É uma questão de pegar e levar, prêt à porter, está pronto para levar. Essa visão, uma visão exegética desde a Revolução, desde o Código Napoleônico, uma visão autoritária do direito, está muito presente ainda na nossa cultura e que tem a ver com o padrão também patrimonialista da nossa sociedade, que é muito... Nós não chegamos ainda a fazer uma revolução liberal por aqui. Nós ainda somos um pouco semi-feudais, né? Nos comportamentos. Essa é a grande luta nossa, de romper com esse liame. Não é? A sociedade contemporânea não é mais compatível com essa relação de hierarquia tão estruturada, tão hermética. Antes de entrar na questão da legislação propriamente, Marcelo, porque eu acho interessante chamar a atenção para o seguinte, que a lei de mediação e o novo CPC não introduziram a mediação na legislação. A mediação, ela não está na legislação. Introduziram limites e parâmetros segundo os quais a mediação poderá ou deverá ser praticada. Estabeleceram algumas regras que delimitam ou expandem as possibilidades da prática da mediação. E, especialmente no Código do Processo Civil, adotaram princípios que incorporam a mediação à alma, digamos assim, de um processo que efetivamente contemple uma participação maior, um protagonismo maior da cidadania. Então, isso é importante. E aí eu diria, um dia desse eu estava conduzindo uma mediação, não na comunidade, mas numa Câmara da própria OAB, que é interessante, a OAB de Pernambuco já tem uma Câmara de Mediação e Arbitragem, né? E essa Câmara vem atendendo conflitos entre advogados e seus clientes. E numa dessas mediações, era uma questão envolvendo um conflito entre um advogado e o cliente, né? Mas o cliente era o proprietário de terras e a outra parte era um advogado. Então, estava ali o advogado desse cliente,
estava o próprio advogado como parte, e estava ali o advogado, que era o advogado desse advogado parte. Então, é um escaninho cheio de coisas imagine. ali. Então, o caso envolvia um problema de invasão de terras, né? E uma das partes entrou com a ação de reintegração de posse, um queixa-crime, porque era um advogado que estava praticando aquele ato, e disso resultou uma representação disciplinar perante a OAB e muitos ressentimentos. E quando nós começamos a escuta, um dos advogados disse, olha, aqui não tem solução não, senhor mediador. Não tem solução porque aqui já está na polícia, inclusive. Então, eu perguntei para ele, você admitiria que a gente pudesse escutar as pessoas, seu cliente, eles pudessem dizer um pouco do que eles estão sentindo a respeito deste conflito? Aí disse, sim, claro, sim. Então, o cliente começou a falar, o cliente é advogado, né? Começou a narrar os fatos, tal, reclamando, tal, mostrando os prejuízos que estava tendo com aquilo tudo, tal. Depois fizemos algumas perguntas, passamos então para escutar a outra parte e em determinado momento, quando a outra parte, o seu advogado estava falando, ele disse, eu lamento muito esse conflito, porque as nossas famílias sempre viveram juntas ali. Nós fazíamos isso e aquilo e, lamentavelmente, tudo isso foi destruído por conta desse problema. É realmente muito desagradável que a gente esteja tendo que estar trazendo para aqui um problema dessa natureza. Quando o outro voltou a falar, que sentiu a repercussão daquela escuta, veja o efeito multiplicador, não é, da escuta. Então o outro começou a dizer, poxa, realmente ele tem razão. Nós estamos sentindo muito isso. E ter a oportunidade de conversar aqui está sendo importante para a gente. E os advogados ali, sem entender o que estava acontecendo, eles nunca viram uma coisa dessas. Isso é importante, porque muitas vezes o advogado não está preparado para isso, porque ele quer ganhar uma causa, Sim, né? Por que claro, ele vai mediar? né? Né? Então, acho que é um aprendizado imenso para os Você advogados. sabe o que aconteceu, também, né? Marcelo? Os dois clientes, sentindo que os seus advogados não estavam ainda plenamente preparados para lidar com aquilo, perguntaram para mim, a gente pode conversar lá fora? Disse, claro, porque Deixa os as advogados pessoas têm ali. plena liberdade, inclusive, para abandonar a mediação. Ninguém fica preso à mediação, você está ali porque quer, voluntariamente. Saíram, fiquei conversando com os advogados, colocando para eles o que era a mediação, eles próprios fazendo algumas perguntas. E 20 minutos depois voltaram os clientes com a solução já plenamente estruturada. E os advogados aproveitou para dar aula para ensinar um pouco para os advogados, né? Porque advogado tem essa, queiramos ou não, é muito voltado para isso, uma coisa litigante, né? Para ganhar causa, para passar por cima do outro. Às vezes, e a ética muitas vezes fica ali, né? Mas vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos a conversar sobre esse importante tema da mediação dos conflitos. Hoje nós estamos conversando sobre o importante tema da mediação dos conflitos. E antes de passar a palavra aqui para os nossos convidados, eu queria falar um pouco assim da questão dos importantes livros, né? Um livro que aqui o nosso convidado trouxe, que é o professor Carlos Eduardo Vasconcelos, é um livro sobre mediação de conflitos e práticas restaurativas, né? Carlos Eduardo de Vasconcelos é um livro que já está aí na sua quinta edição, né? Quinta edição esse livro, e ele trata toda da teoria da mediação dos conflitos, a legislação que ele está atualizado, fala muito também da justiça restaurativa, que é um modelo muito interessante aí de mediação de conflitos, né? E entre outras coisas. Vou falar um pouquinho desse livro, então, professor Carlos, aí, o que você diria mais do livro, do que ele traz? É um livro multidisciplinar, não é? Um livro que envolve vários conhecimentos assim, e experiências. Primeiro, a gente vai trabalhar a questão da teoria do conflito, né? A relação entre o conflito e a realidade social, econômica, política de cada país, a história de cada povo, como cada povo constrói os seus conflitos e buscam solucioná-los. Depois de estudar toda a teoria do conflito, inclusive com um retrospecto histórico, desde os nossos ancestrais nômades até a sociedade contemporânea,
A gente tem um capítulo sobre o novo paradigma da ciência, com todas aquelas questões que têm a ver com filosofia da linguagem e também com as descobertas da física quântica e como essas descobertas fizeram também uma grande mudança de compreensão nos vários outros campos da ciência, no livro das ciências humanas, de um modo geral, e como o direito passou a integrar todo esse processo de reconstrução dos seus fundamentos, e como nós vemos hoje esse direito marchando para as soluções consensuais, como um direito que tem a ver com aquele que valida as contradições, que valida o conflito, que valida a realidade de que a dialética, ela realmente tem a ver com os desencontros e as contradições sociais, mas tem a ver com a inevitável complementaridade de todos na construção de uma realidade, que é a realidade intersubjetiva da vida humana. Então, é um capítulo um pouco mais filosófico, e depois temos um capítulo sobre os vários métodos, explicando detalhadamente esses métodos todos, e inclusive a negociação baseada em princípios. Depois temos um capítulo sobre como a mediação acontece, passo a passo, né? A preparação e as várias etapas até se chegar a uma solução ou não. Nem sempre se consegue uma solução consensual, né? E é importante ter essa compreensão. Trabalhamos também com justamente a experiência, eu trago no capítulo a experiência da mediação comunitária em Pernambuco, que foi, de certo modo, uma experiência pioneira no Brasil, não é? Na sua abordagem assim, de protagonismo pleno e total da cidadania, em que o Estado apenas fornecia profissionais que pudessem dar formação básica, mas que a condução de todo o processo de solução dos conflitos fosse deles, não é? E que eles tivessem a condição de, inclusive, solicitar, quando fosse necessário, algum processo de apoio, de reeducação. Pois um capítulo sobre a justiça restaurativa, de um modo geral, as experiências mundiais extraordinárias que a gente está acostumado a verificar, e as primeiras experiências no Brasil, nas escolas, inclusive. Em suma, muito bom. Há outros aspectos aí, mas o central seria isso, digamos. Lá na UFPE também eu organizei uma coleção, né? São 5 livros organizados na área ligada à cultura de paz e justiça restaurativa. Esse aqui é um deles, que trabalha, são vários autores, né? Eu organizei, mas são vários autores, da linha de cultura de paz. Esse é a restauração e direitos, que você pode acessar, esse no caso, e outros você encontra, vários deles gratuitamente, no site que eu coloquei antes, que é o site da UFPE, o www.ufpe.br/EDR, que é Espaço de Diálogo e Reparação, ufpe.br/EDR, Espaço de Diálogo e Reparação. E um desses livros é sobre justiça restaurativa, né, que se chama Justiça Restaurativa, Caminhos de Pacificação Social, e inclusive o professor Carlos Eduardo tem um capítulo dentro desse livro, porque é uma coletânea só sobre justiça restaurativa. Qualquer coisa é só contatar a gente, que a gente pode, vocês podem ter acesso a esses livros. Professor Carlos Eduardo, e a diferença entre mediação e conciliação, e também um pouco o círculo restaurativo? Bom, a legislação nova estabeleceu algumas diferenças do ponto de vista legal, né? É interessante porque, na realidade, nós entendemos que a conciliação é um modelo de mediação. Tanto que a lei de mediação não faz referência à conciliação. A Lei 13.140, de 2015, que é a lei de mediação, trata apenas da mediação. O modo como você vai trabalhar com essa mediação vai variar dependendo das circunstâncias e das necessidades. Você pode trabalhar de um modo avaliativo, ou seja, conciliador, em que você pode sugerir, recomendar, né? E o Código de Processo Civil é que faz a distinção. Entende que a conciliação só deve ser adotada quando se tratarem de conflitos que envolvem pessoas que não mantêm vínculos, pessoas que apenas se conheceram no conflito, mas que não têm uma continuidade de convivência. Então, nessas situações, então se aplica essa mediação, que nós chamamos de conciliação, e que em alguns outros países chamam de mediação avaliativa, certo? Então, é assim. Bom, na realidade, qual é a questão? Existe alguma relação de qualidade superior ou inferior da mediação em relação à conciliação? Não. Vai depender das circunstâncias.
Nós sabemos que há muita mediação empresarial realizada no mundo inteiro, em que se contrata um mediador especialista naquele tipo de problema. Vamos imaginar uma questão que envolve uma planta industrial complexa. Então, se contrata um mediador que entende daquele tipo de assunto, porque no momento de buscar alternativas, lá adiante no processo, quando já se fez um trabalho de facilitação e construção de um espaço de diálogo, esse mediador vai poder colaborar na busca de boas alternativas. Então, se chama, por isso, também de mediação avaliativa. Então, a conciliação tem esse sentido. Ou então pode ser um advogado mediando, e ele, como é um especialista em direito, ele poderá conhecer bem as questões do direito empresarial, por exemplo, ou do direito de família. Ele seria um conciliador, porque no momento da busca de alternativas, ele poderá dar boas sugestões. Mas o conciliador, antes de tudo, precisa ser um bom mediador, porque todos, na realidade, são mediadores. O conciliador é um facilitador também. E, enquanto facilitador, ele é, enquanto natureza, né, mediador. O estilo de trabalho, né, é que pode mudar em função dessa abordagem de recomendar, de sugerir, de interferir de algum modo no processo. E já na justiça restaurativa, né, que tem se expandido muito pelo Brasil, foi até uma das metas, né, 8, né, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Aí já tem outro conjunto também, né, que tem uma ligação direta, né, com mediação, mas é um outro conjunto de práticas, como o círculo, né, também. Como é que você e o vê CNJ vem se interessando cada vez mais, né? Você, Marcelo, é um dos das grandes referências nacionais nessas pesquisas, nesses campos, nesses escritos, né? E nós temos trabalhado juntos já há algum tempo, né? E essa questão é muito importante, porque a justiça restaurativa, embora nós saibamos que as comunidades estão muito esgarçadas, o sentido de comunidade foi, de certo modo, em grande parte perdido, né? Nós vivemos em megalópolis, e as pessoas, mesmo quando vivem nas periferias, já sofrem muito a interferência externa na sua convivência, né? Embora as comunidades estejam assim esgarçadas, mas há um sentimento de pertença do lugar onde você está, né? Que é sempre importante e que as pessoas percebem que onde moram, ali nas vizinhanças, há alguma coisa diferenciada do indiferenciado lugar do mundo, não é? Que é o mais que existe. Ali você tem um lugar diferenciado, que é o lugar onde fica a sua casa, seu lar, seus amigos, seus vizinhos, né, de comunidade. Então, em função disso, as práticas restaurativas são importantíssimas, porque elas trabalham não só com as pessoas diretamente envolvidas no conflito, mas ela trabalha também a necessidade, o desejo, o apoio, o carinho, né, o suporte das famílias, dos amigos, das pessoas próximas na busca dessa solução. E, inclusive, essa prática é muito adotada em vários países, inclusive dentro do próprio judiciário, não é? Né? É adotada nas escolas. E até colocar isso para Júlia, né? Porque ela tem esse trabalho da mediação escolar, né? Que é um dos lugares, assim, tanto a prática restaurativa quanto essas práticas autocompositivas ou de cultura de paz, é um lugar, parece ser a primeira base, o fundamento, né? Para ir depois, inclusive não parar depois lá no judiciário, né? Como é que você mesmo quando os professores eram capacitados em mediação, eu era formadora deles, mesmo aqueles que têm os alunos pequenininhos, novinhos, eu não vou trabalhar a questão da escuta. Porque eu acho que tem muitas habilidades que a gente constrói na mediação que muitas vezes você não está exatamente fazendo a mediação, mas você adota aquela habilidade. A sua comunicação é diferenciada, a sua escuta, numa situação de conflito, você procura também ser uma escuta, mesmo quando você não está concordando com a questão, você tenta escutar, porque a gente é muito comum, a gente não concorda, a gente já quer interromper, não quer mais escutar. Né? E essa questão de trabalhar muito com a questão da escuta com as crianças, a questão de saber perguntar, porque sempre você pressupõe, pré-julga, nem procura saber o que aconteceu. Ouve da pessoa o que aconteceu, você já fica imaginando como foi que aconteceu, mas você nunca conversou com a pessoa. Trabalhar a questão de você reformular, porque você que trabalha com a questão da comunicação não violenta, com a raiva,
Essa coisa, a gente pegar a raiva e, em vez de falar do sentimento, a gente ataca o outro, né? Começa a desqualificar o outro. Trabalhar essas questões, trabalhei muito com as crianças nesse sentido. Certo? E é o que eu acho muito importante, é eles, entre eles, fazerem a mediação. Porque há programas em vários estados, há programas até que um adulto intervém, há programas também que mediadores adultos intervêm nas situações. O que eu acho interessante é esse protagonismo, essa coisa da horizontalidade. Um adolescente mediando o conflito, que foi capacitado para aquela finalidade, lógico, mediando o conflito entre dois adolescentes, entre os seus iguais, entre os seus pares. Isso é que eu acho que é muito mais eficaz do que chegar um adulto que muitas vezes vem numa situação que às vezes nem está a par, né? Nem está ali naquela convivência daquela escola, daquela comunidade escolar. E quais os principais conflitos que vocês têm encontrado assim nesse trabalho de vocês? Assim, tem aumentado os conflitos? Claro, tem aumentado a população, mas vocês acham que é mais conflitivo as pessoas, o ambiente hoje? Aparecem novas coisas, né? Também agora tem o mundo virtual que gera também uma série de... é muito conflitivo, né? Então, o que vocês têm visto que tem aparecido mais, assim? Na comunidade é muito questão do som alto, né? É aquela lógica patrimonialista, eu pago meus impostos, eu pago minhas contas, esse espaço é meu, né? Eu faço o que eu quiser, os incomodados que se retirem. É uma lógica que não tem a ver com a lógica da pessoa que efetivamente tem uma lógica social e cidadã, né? Então, questão de som, questão de colocar lixo na frente da casa do outro, está fazendo uma reforma, coloca metralha, objetos assim na frente da casa do outro. Briga entre vizinhos, briga entre vizinhos, comunicação, questão de comunicação. Violência doméstica também parece que é uma coisa que... Eu acho que realmente também. a litigiosidade, ela tem aumentado na proporção em que as sociedades se tornam mais libertárias. Há um certo caos. E a gente não pode olhar o caos como algo negativo em si mesmo. Assim como a ordem não é positiva em si mesma. A ordem e o caos se complementam na construção de novas ordens, de novas estruturações, de novos caminhos, né? Ou seja, o caos pode ser a desconstrução necessária para construir algo novo. Então, a gente está permitindo que o caos esteja presente na sociedade contemporânea. E isso, nós não temos muita experiência de viver isso como espécie de seres vivos. E nesse momento o risco também de autoritarismos, né, de exigir mais uma visão policialesca, né, de mais punição, e não essa coisa do espírito do diálogo, da mediação, da educação, né? É um risco, né, que se tem. Esse viés autoritário é o viés do medo de que esta liberdade possa descambar para um descontrole. Então, o medo leva ao efeito inverso, autoritário. Então, nós vivemos numa época perigosa de transição entre sociedades historicamente autoritárias, mesmo com discurso liberal, mas eram escolas autoritárias, para uma história de sociedade mais horizontalizada, entre seres humanos que se sentem livres e iguais cada vez mais, embora existam diferenças econômicas e educacionais, mas há uma certa... As pessoas mais humildes hoje das periferias não se veem mais como inferiores, como pessoas de segunda classe. Isso está sendo eliminado. Então, isso gera uma desorganização necessária ao processo de mudança. E os setores mais conservadores e atrasados fazem a leitura de que isso é um risco, temos que implantar algum tipo de tirania para resolver esse problema. Então, estamos vivendo nessa fase da história humana em que precisaremos construir um caminho de liberdade com responsabilidade, com instituições que possam administrar esse processo complexo de uma maneira inovadora, que possamos construir novas instituições democráticas, que não são mais aquelas da Revolução Francesa, e temos que ter essa criatividade e essa capacidade dialógica de lidar com esse conflito estrutural que está aí presente e considerar o conflito não como algo que nos ameaça, mas como uma grande oportunidade de compreendermos a complexidade da vida e das relações humanas e podermos construir a partir daí esse novo projeto. Infelizmente, o nosso tempo aqui, né,
acabou, né? Porque esse tema é muito importante, né? Quem sabe vamos trazer até novamente em outros aspectos desse tema dos conflitos, da restauração e da mediação, né? Lembrando aí, então, o livro que foi indicado, né, do professor Carlos Eduardo Vasconcelos, que é Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas, é um importante livro de mediação de conflitos e práticas restaurativas. Também o e-mail do nosso programa para sugestões e qualquer coisa mais, que é realidades.tvu@gmail.com, realidades.tvu@gmail.com. O site também que você vai encontrar muitos textos sobre isso, inclusive até do professor Carlos Eduardo, que nós citamos antes, que é o da UFPE, www.ufpe.br/EDR, né, espaço Diálogo Reparação, então www.ufpe.br/EDR, espaço Diálogo Reparação. Agradecemos muito aqui a presença dos nossos convidados, o professor Carlos Eduardo Vasconcelos, né, professor de Direito, né, conselheiro da OAB, uma história maravilhosa, né, dentro dessa área, e também a presença da doutora Júlia Rocha, psicóloga e mediadora. Obrigado a todos, até a próxima.